Gente, mais um vídeo aqui da teoria para vocês. E o vídeo de hoje é o seguinte: você já parou para pensar uma coisa que existe desde a época dos faraós antigos, que também existiu na época do Império Romano e provavelmente na época dos Sumérios, que foi antes dos faraós, já existia também. Talvez só na época lá dos Neandertais, época das cavernas, dos índios nos meios dos matos, suas tribos lá. Talvez só naquela época que não existia. Mas também existia na época dos Maias, dos Incas, dos Aztecas, de todos os australopitecos, de todas as pessoas que... Quer dizer, na época dos australopitecos também não devia existir, não. Mas na época das cavernas, na época dos Neandertais não devia existir. Por quê? Porque naquela época não tinha roupa, naquela época não tinha ego, naquela época não tinha orgulho, naquela época não tinha classe social, naquela época não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada para você se ostentar, não tinha do que você ostentar, então todo mundo era igual. Mas aí depois do Império Sumério, durante a época dos faraós lá no Egito, depois da época dos imperadores em Roma, depois que o último imperador de Roma morreu lá, os reinados, tal, Guerra dos Tronos da vida real lá, todos os reinados, antes dos reinados virar tudo país democrático, entendeu? Então assim, né, existe essas coisas, porque tem que existe esse poder, porque a gente passou a ter essa questão do ego, do orgulho, das coisas, da ostentação, então passou a existir o tal de um poder. E esse poder existe até os dias de hoje. E esse poder é o que? Se a gente parar para pensar, o que era o faraó? O faraó era praticamente uma divindade na terra, praticamente um deus vivo, um ser vivo superior no meio dos outros seres vivos, tudo normal, só que tudo inferior a ele, que tudo se curvava aquele faraó, curvava aquele nome, aquela bandeira, aquele hino, aquela cor, aquele animal lá que era o símbolo que o faraó gostava, que era a coisa que o faraó falava, tudo que o faraó falava era regra, era lei absoluta e ponto final. E aí o faraó... E também na época do imperador acontecia da mesma maneira. E aí na época do imperador, o imperador ia lá, mandava chamar um carpinteiro, para o carpinteiro fazer uma mesa de jantar para ele lá na sala dele, ou na cozinha e tal. Aí o carpinteiro ia lá de qualquer lugar de onde era considerado império, não importa de onde o carpinteiro morava, eles iam lá, buscavam o carpinteiro, traziam o carpinteiro. Se o carpinteiro não viesse de livre e espontânea vontade ou aceitando, né, o convite, o intimato, na verdade, do imperador, os soldados do imperador iam lá e capturavam o carpinteiro e traziam o carpinteiro para o imperador. Aí o carpinteiro ia lá e fazia aquela mesa. Se o imperador não gostou da mesa, o imperador falava que se sentia ofendido, se sentia desrespeitado e mandava prender e mandava até matar o carpinteiro. Porque o carpinteiro ofendeu, desrespeitou a imagem do imperador, e aí tem que ser punido, inclusive com a própria vida, né? Então, aí o que acontecia? Se o imperador gostasse do trabalho do carpinteiro, talvez ele pagasse o carpinteiro, talvez não. Talvez só elogiasse o carpinteiro e tal. Era a sociedade, esse poder existia porque existia essa sociedade da ostentação, das aparências, de idolatrias e tudo mais, colocando o outro ser humano no poder lá como faraó, como se ele fosse um ser superior aos outros humanos. E depois o imperador também, como se o imperador fosse um deus na terra, um representante de Deus na terra, o poder superior ali, que tem que ter um poder superior para poder administrar tudo ali, para poder, tudo que é mundo, para todas as pessoas que vivem aí no mundo, se curvar aquele poder superior, pagar os tributos, pagar os impostos para aquele poder superior, para que aquele poder superior exista ali e administre e cuide de todas as pessoas no mundo e sociedade em paz avançada e tudo mais. E aí a questão desse poder superior, quando o último imperador de Roma caiu, quando o último imperador de Roma morreu, esse poder superior foi para onde? Quem ocupou esse cargo? Uma instituição que estava já durante o Império Romano, essa instituição já estava crescendo. E aí quando o último imperador de Roma caiu, essa instituição assumiu esse poder todo. E para demonstrar que assumiu esse poder todo, ela tirou todos os símbolos de Roma. Porque Roma tinha o símbolo que era a pessoa do imperador, tinha o símbolo que era a bandeira, que era o animal lá, que se não me engano é uma águia, que eram as cores, que era os hinos. E aí, para apagar todo esse poder, para simbolizar que não existia mais nenhum poder no Roma, na figura de Roma, na figura de uma pessoa representando o Império Romano, essa instituição tirou todos os símbolos, tirou o hino, tirou as cores, tirou a bandeira, tirou o calendário, que era calendário juliano e passou a ser calendário gregoriano. E aí
essa instituição impôs todos os símbolos dela, as cores dela, a bandeira dela, o hino dela, as histórias dela. E aí impôs que quem questionasse os membros dessa instituição, quem desrespeitasse os membros dessa instituição, quem desobedecesse os membros dessa instituição, ia ser tudo preso e mortos, dependendo do tanto que desobedecesse, do tanto que questionava, do tanto que algum membro dessa instituição acusava de ter sido vítima dessa pessoa. E sabe quem foi uma das vítimas mais famosas dessa instituição? Jesus Cristo. E a prova disso é Afonso Pilatos, que o Pilatos era um dos governadores, um dos governantes de Roma, um dos general de Roma que se tornou governador de uma região, que ele governava em nome do imperador, que era o dono de todas as regiões, porque o imperador de Roma, depois que matou o último imperador do Egito, tomou conta de todo aquele pedaço de terra, tudo pertencia ao Império Romano. E aí o Pilatos estava lá e falou, vocês na frente do povo, e falou aquela frase famosa do lavar as mãos. O que aconteceu nessa frase do lavar as mãos? Os Pilatos falou lá pro povo, vocês querem que pende e mate o Barrabás, que é o assassino, ou esse Senhor Jesus Cristo aqui, que é simplesmente contra o império, contra o imperador, não tem crime, não tem pecado nenhum, mas é acusado de heresia pelos homens daquela instituição que ninguém pode desobedecer, ninguém pode questionar, ninguém pode respeitar. E os membros dessa instituição, através de sermões, fizeram lavagem cerebral no povo, e por isso o povo escolheu voltar e prender e matar Jesus como herege. Porque uma heresia é um crime muito grave, muito mais grave que um assassinato. E em nome de Deus, amém, a gente tem que punir o herege, para que Deus está esperando que a gente puna o herege. Em nome dele, para honrar o nome dele. Para salvar o herege, salvar a arma do herege. Ou seja, essa instituição tinha a cruz, que era o instrumento de tortura. Que a cruz servia para que as famílias estavam passeando pela praça da cidade, estavam entrando na entrada da cidade e tinha o corpo apodrecendo na cruz lá durante semanas, meses. E aí o pai, eu vou falar pro filho, olha filho, aquele homem ali desobedeceu os membros daquela instituição, desrespeitou os membros daquela instituição, questionou os membros daquela instituição. Então você não pode fazer igual. Se você fizer igual de questionar os membros daquela instituição, desobedecer os membros daquela instituição, você vai acabar na cruz igual esses caras aí estão na cruz. E essa instituição, nessa época aí, pregou esse calendário gregoriano. E nessa época que ele pregou esse calendário gregoriano, essa mesma instituição também falava que a Terra era plana. E mandou condenar, mandou prender Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, entre vários outros que falavam que não, que questionavam esses ensinamentos dessa instituição. E anos mais tarde, homens dessa mesma instituição, outros obviamente, né, porque passaram centenas de anos, outros homens condenaram Allan Kardec, condenaram Chico Xavier e excomungaram eles. Porque eles falavam coisa diferente, porque eles questionavam as histórias dessa instituição. E até hoje as pessoas seguem cegamente essa instituição. Essa instituição está no poder. Ela tem esse poder ainda sobre as pessoas, sobre influenciar as pessoas, sobre os ensinamentos que ela prega. Apesar de tudo isso que ela fez. Não é muito louco pensar que até os dias de hoje, todos os conceitos dessa instituição são usados como base para o convívio social, são usados como base para criar regras e leis que a bancada dessa instituição tem dentro do Congresso, dentro dos três poderes, cria essas regras e leis. E essas pessoas que trabalham dentro dos três poderes, presidente, governador, ministro, deputado, promotor, procurador, etc e tal, toda essa galera, eles dividem entre eles esse poder que era o poder único dessa instituição, que era o poder único de um imperador, que era o poder único de um faraó. Mudou os seus nomes, mudou os seus termos, mas os cargos sempre existiram por causa desse poder, por causa dessa cobiça por ter esse poder, por causa do ego de ter esse poder, por causa da ostentação de ter só aquele tipo de pessoa, só aquelas poucas pessoas dentro daquela instituição que podem ter aquele carro, que podem ter aquela roupa, que podem ter aquela casa naquele lugar, que pode ser isso, pode ser aquilo. O resto é tudo gado, é tudo rebanho, é tudo dividido para conquistar. O resto tudo vai pagar os tributos. O resto tudo vai sustentar esses membros dessa instituição. Você já parou para pensar que loucura, que viagem que é isso? Como que esse poder existe desde a época dos faraós e existe até hoje?
E os neandertais, que supostamente são meio super inferiores a nós e tudo, somos a mesma espécie ainda, o mesmo Homo sapiens ainda. Dos homens da caverna, dos neandertal, dos povos dos faraós, dos povos dos impérios romanos, dos reinados que vieram depois dos impérios romanos. E hoje em dia temos aí a democracia e temos aí o nazismo, o socialismo, o comunismo, tudo a mesma coisa, tudo é para manter esse poder como está, para manter esse poder no poder. E dividir para conquistar o gado. É o Estado, o exemplo da ditadura, que é o que acontecia na ditadura, que é o que acontecia com o imperador, que é o que acontecia com o faraó. É o Estado tendo poder e o povo não. O Estado definindo o que é verdade e o que é mentira, o que é ofensivo e o que não é ofensivo, o que é o Estado tendo poder sobre o povo direito de liberdade de ir e vir. Só pode ir se tiver, se não tiver, você não vai. O Estado determinando regras e leis e sendo dono do povo. O Estado determinando quanto que o povo pode ganhar, quanto que o povo tem que pagar. Quanto que o povo paga para receber o seu salário, quanto que você paga para trabalhar. Porque as pessoas têm que pagar para trabalhar, se você não sabe. Muitos, os advogados pagam a OAB, os educadores físicos, os nutricionistas pagam o CREF, os fisioterapeutas pagam o CREF. Então, se você não pagar, não importa que você tenha diploma, que você seja qualificado, que tenha doutorado, mestrado, especialização. Se você não pagar o CREF, se você não pagar a OAB, se você não pagar alguma instituição, você não pode, você está errado, você não pode trabalhar, você está sendo impedido de trabalhar. E para poder trabalhar, além dos diplomas da qualificação, você tem que ter a autorização de uma instituição que você paga para ela poder autorizar você a trabalhar. Tudo para manter esse poder como está, e tudo manipulado, do dividir para conquistar. Para que as pessoas, para que os membros que estão do lado de lá daquela instituição, que representam aquela instituição, tenham ali a vida boa, tenham ali o salário deles, ganham benefícios do cargo, para que eles mantenham ali, entre eles, o poder, eles se alternam no poder, nas figuras principais do poder, mas não são fantoches, que continua sempre do mesmo jeito que sempre foi. Você parou para pensar nisso? O tanto que essa sociedade evoluiu nesses anos todos? E o curioso é que quando essa instituição pegou esse novo calendário gregoriano, criou esse calendário e pôs ele em vigor, ele foi baseado no calendário juliano. E é na mesma época que essa instituição falava que a Terra era plana, por isso planeta plano. Então olha bem para você ver que bagunça, que confusão, que contradição. E essa instituição condenou, né? Condenou os caras lá tudo por falar ao contrário, falar que não. Então assim, o calendário não foi baseado no tempo de rotação do planeta, na velocidade que o planeta gira no próprio eixo. Esse calendário que a gente segue não foi baseado nisso, então não está correto. Mas todo mundo segue com verdade absoluta e inquestionável. Já parou para pensar nisso? E quem fala o oposto disso é papo de louco, é maluco, é ridicularizado, é ignorante, é burro, não sabe de nada. Não tem fé. Já parou para pensar nisso? Então, pense aí. Faz para todos. Foi.